Olá pessoal, eu sou a professora Nayane e hoje nós vamos falar sobre o nosso filo Molusca. No filo Molusca, nós temos 3 classes que nós vamos observar aqui alguns de seus representantes. Quais são essas classes então? Nós temos a classe Bivalvia, representada aqui por essas ostras. Temos aqui a classe Cefalópoda, representada por esse polvo e essa lula. E nós temos aqui a classe Gastrópoda, representada por essas conchas, que são estruturas desses animais marinhos. A classe Bivalvia, ela tem esse nome justamente por causa dessas 2 conchas, né? Aqui nós temos 2 animais distintos, mas ela possui uma outra concha aqui. E essas 2 conchas é que dão o nome a essa classe Bivalvia, 2 conchas, 2 valvas. Aqui a gente consegue observar o manto com todas essas estruturas que são as vísceras desse animal. Um detalhe muito importante aqui que nós temos, observando, é que nós temos músculos adutores. Aqui você consegue observar onde ele está fixado na concha. E esses músculos adutores é que vão fazer a movimentação de abertura e fechamento da concha, já que ele necessita dessa abertura e fechamento para poder se alimentar. Porque esses animais, eles são filtradores. Eles obtêm o alimento por meio da água, que entra por entre os seus sifões, passam pelas brânquias, que não é possível visualizar a olho nu, mas por uma lupa poderiam ser observados diversos cílios nessas brânquias, que elas vão tanto ter a função de obtenção de gases, que é basicamente a função de vários animais que possuem essas brânquias, mas também a função de filtração. Após a filtração da água, a obtenção desses alimentos, as partículas alimentares que chegam aqui são encaminhadas para a região labial, onde elas serão digeridas e absorvidas como alimento. Então, esses são os principais representantes e é possível a gente observar essa estrutura de 2 conchas nesse animal aqui, e os seus músculos adutores, promovendo esse movimento de abertura e fechamento. Aqui nós temos os representantes da classe Cefalópoda. E aqui a gente consegue observar perfeitamente a diferença entre esses 2 representantes. Aqui nós temos um polvo e aqui nós temos uma lula. Vamos no polvo. O polvo, ele tem como característica, na verdade essa é a característica desse grupo, possuir esses tentáculos, certo? Que são esses pés modificados nesse formato de tentáculo. Aqui a gente tem 8 pés, certo? Podemos até contar, ó, 2, 4, 6, 8. E uma característica que a gente consegue observar são essas ventosas ao longo de todos esses tentáculos. Os machos possuem um tentáculo modificado que ele utiliza para a reprodução sexuada, para fecundar a fêmea, no qual ele utiliza lá para pegar os seus espermatóforos e inserir na fêmea. Aqui não é o caso. Uma característica importante que a gente consegue observar, o nome do próprio grupo é cefalópodo, ou seja, pés na cabeça. Logo, imediatamente a esses pés aqui, a gente tem a cabeça desse animal. E aqui a gente consegue ver algumas estruturas que são muito interessantes. Primeiro, aqui a gente tem a abertura oral. Na abertura oral é onde ele vai se alimentar. Ele consegue capturar o alimento por meio dos seus tentáculos, coloca o alimento aqui para dentro dessa abertura oral. E lá dentro a gente tem a característica que é básica desse grupo, chamada rádula, que ele vai utilizar para ralar, triturar esse alimento. Uma outra estrutura que você consegue observar aqui também são os olhos. Esses olhos não estão tão perfeitinhos, né, tão preservados, mas você consegue observar onde nós temos a estrutura desses olhos nesse animal. Agora aqui, a gente tem a cavidade do manto. A cavidade do manto, num animal vivo, ela contém todas as estruturas internas aqui, os órgãos, inclusive as brânquias que ela utiliza para a sua troca gasosa. Aqui também a gente consegue observar que existe uma característica apenas nesse grupo. Esses animais possuem um sistema nervoso bastante complexo, inclusive parece até mesmo o sistema nervoso dos vertebrados, muito diferente do sistema nervoso observado nos 2 outros grupos aqui dos moluscos. Uma outra característica que a gente só observa aqui é o sistema circulatório fechado. Então, isso é uma característica bastante complexa para uma classe que representa esse grupo que não possui essas características também. Uma outra estrutura que é importante você observar é essa estrutura aqui, que é o sifão. Esse animal, ele consegue se locomover utilizando os seus tentáculos, né? Consegue
se locomover utilizando esses pés, ele consegue se locomover inclusive em superfícies por causa das ventosas, mas quando ele precisa fazer uma locomoção rápida, precisa se deslocar rapidamente, ele utiliza esse sifão. Então ele vai obter uma grande quantidade de água aqui dentro da cavidade do manto e vai ejetar essa água por meio do sifão. E essa ejeção da água, de uma quantidade de água muito grande, num curto espaço de tempo, faz com que ele tenha essa propulsão nesse ambiente aquático. Já que esse animal, o polvo, ele possui toda essa estrutura aqui bastante arredondada, a cabeça bastante arredondada. E isso faz com que ele não tenha uma estrutura tão hidrodinâmica. Por quê? Aqui, observando a lula, a gente já percebe que ela tem uma estrutura mais hidrodinâmica. Se você comparar isso aqui com a estrutura dos peixes, os peixes geralmente são bem alongados. Então, você consegue ver que ela já tem essa estrutura mais dinâmica. Além disso, ela possui esse par de nadadeiras aqui, que facilitam essa locomoção no ambiente aquático, marinho. Uma característica também que existe nesse animal, mas não existe aqui no polvo, é a presença de um resquício de concha. Então, ele tem uma estrutura aqui na cabeça, na cavidade do manto, na verdade, um pouco mais resistente. Então, esse resquício de concha, ele passa por todo o comprimento desse animal. Aqui a mesma coisa, na cavidade do manto a gente tem os órgãos internos, as brânquias, tudo que ele utiliza para sobreviver. Aqui a gente tem a presença dos olhos desses animais, que são olhos também bastante desenvolvidos para esse grupo. Também podemos observar aqui a presença dos sifões. E aqui a gente consegue ver que esses sifões também são utilizados nessa propulsão e por aqui saem a água. Observando os tentáculos desses animais, aqui a gente tem esses 8 tentáculos que são menores e apresenta também a presença desses 2 tentáculos que são maiores. Todos os tentáculos menores também possuem essas ventosas ao longo de toda a sua extensão, mas os tentáculos maiores, eles possuem as ventosas apenas na sua porção final. Dessa maneira, com essas ventosas na porção final, eles utilizam esses tentáculos como se fosse um apoio para conseguir também capturar alimento e o seu modo de vida como um todo. Aqui nós temos as conchas dos gastrópodes. Os gastrópodes, a principal característica deles é a presença de concha, só que não podemos esquecer da exceção, que são as lesmas, que não possuem conchas, mas não temos nenhum representante aqui para vocês. O que nós temos são essas conchas desses gastrópodes, que elas possuem uma característica, uma estrutura em comum, apesar de ter essa grande variedade aqui. Qual que é essa característica em comum? Aqui dentro, claro, nós vamos ter o corpo do animal, e esse animal vai se projetar aqui para fora com todas as suas estruturas. E aqui, como a gente só tem a concha, o que a gente consegue observar? A gente consegue observar que o crescimento dela se dá do ponto mais antigo, que é esse ápice, que é essa curvatura menor, até a sua maior curvatura, que é a última curvatura que aconteceu durante o seu crescimento. Essa curvatura de crescimento das conchas, ela se dá em torno de um eixo, e esse eixo é chamado de columela. É como se fosse uma coluna. Então, ela vai promovendo essa curvatura até o seu ponto final. Essa abertura aqui, ela pode ser tanto voltada para a direita quanto para a esquerda. A maioria dos gastrópodes possuem essa abertura voltada para a direita e eles são chamados assim de destrógenos. Aqueles que têm a curvatura voltada para a esquerda, não temos nenhum representante aqui no nosso acervo, eles são chamados de levógenos. Então, podemos observar, mesmo aqueles que possuem estruturas diferentes, eles possuem basicamente essa mesma maneira de construção. Aqui a gente tem o crescimento menor até a sua última volta, que é o crescimento maior. E eu sei que você vai me perguntar, na sala de aula, por que a concha tem som de mar? O que isso significa? Na verdade, como a gente tem uma estrutura espiralada lá dentro, nós formamos aqui uma caixa de ressonância. Então, na verdade, o que a gente tem é a soma de ecos. O som entra, a onda sonora passa lá por dentro, produz diversos ecos e a soma deles se parece com o barulho que você observa no mar. Bom, então, mesmo essa concha pequenininha, você também consegue observar esse padrão
e mesmo essas conchas que possuem diferentes formatos, cores e outras características. Então é isso, pessoal! Chegamos ao fim da nossa aula demonstrativa com alguns espécimes desse filo molusca. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, você pode compartilhar esse vídeo com seus colegas, você pode curtir esse vídeo e você pode também nos prestigiar assistindo os outros vídeos desse canal. Um abraço e até a próxima!